Ok, dando sequência à nossa quinta aula explorando o nosso workshop, você sabe qual é a importância das entidades em domínios ricos? Porque a importância de domínio rico você já sabe, eu tenho certeza por causa dos vídeos anteriores que eu já fiz, ok? Bora dar uma olhada nisso? Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Roda a vinheta. Como eu já havia falado antes, a duplicação de código é um grande problema. E a gente conseguindo proteger o nosso domínio de negócio e representá-lo de maneira a sofrer o menor número de impactos em relação às mudanças de infraestrutura, melhor. Então, só para começar hoje, vamos ser bem objetivo, bem direto, para esse vídeo ser bem curto, porque apesar das entidades serem de suma importância, eu tenho certeza que já sabe lidar com elas, já sabe os pontos de importância, e eu só vou clarear mais e apresentar uma forma de você conseguir trabalhar com entidades de forma mais segura. Mas antes disso, né, claro, eu gostaria de pedir aquele like. Por favor, comente, se inscreva. Se está curtindo, se inscreve. Mostra que você está gostando do conteúdo que a gente está apresentando, e isso vai ajudar o canal a crescer em relevância, vai me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo. Se está com dúvida, não entendeu, não concordou, comenta, fala comigo, vamos conversar e vamos ver o que você está vendo de diferente e vamos alinhar essa conversa e vamos os dois aprender aí, beleza? Então tá, sem mais delongas, vamos seguir aqui. Como eu disse, esse é o quinto vídeo, continuando o workshop, que ele é composto de mais 3 aulas que você pode se inscrever e eu vou colocar no link aí na descrição. Beleza? Ali você pode ter acesso inclusive aos códigos que eu vou mostrar aqui. Legal? Então tá. Entidades, tá, e aí? Qual é a importância das entidades? Entidades é o que a gente efetivamente persiste no banco. Por quê? Não é, mas os VOs a gente não persiste? Aí é que vem uma pegadinha. Não, VO a gente não deveria persistir. Diretamente não. O que é diretamente não? VO, segundo o Martin Fowler, segundo Eric Evans, segundo os idealizadores da construção ou dos padrões de modelagem de domínio rico, VO ele é um significado, ele é pura e simplesmente um valor, conforme eu mostrei para vocês, né? Aqui eu vou abrir novamente só para relembrarmos mais facilmente. O VO ele é um valor. Mas por que a gente encapsula dentro de uma classe? Porque dessa maneira a gente consegue enforçar regras de construção para aquele significado que a gente está querendo representar ou ligar ao nosso negócio, e fugimos da obsessão de tipos primitivos. Eu vou colocar um link falando disso, obsessão de tipos primitivos, e explicando o que é. Bom, quando a gente encapsula isso, a gente não cria uma identificação ao mesmo tempo, ou seja, a VOs não tem identificação. Quem tem identificação é a entidade, porque elas são diferenciadas entre si. Entidades são únicas dentro do negócio. E entidades agregam VOs. Então, esse é o grande lance. Você, se quiser persistir um VO, precisa associá-lo a uma entidade. E o VO ele vai ser um conceito. Então, vamos olhar aqui essa entidade projeto do nosso workshop, né? App Fabric. Então, aqui, ele tem uma série de VOs aqui. Que está sendo usado como
ID, ou seja, nós não usamos IDs diretamente, nós temos uma classe que define ID. Por simplicidade, eu defini uma única classe Entity ID que está sendo usada por todas as entidades desse projeto. Mas você pode ter IDs sendo gerados de forma diferente para cada entidade, ou famílias de entidade, ou módulo, ou sistema, enfim. Você pode escolher isso. Esse padrão é chamado Identity Pattern, né? Eu vou colocar o link dele também na descrição, beleza? Então tá. Seguindo, aqui nós temos diversos VOs. Aqui eu vou passar, como eu falei, o Identity ID, Project Name, Project Code, um Entity ID para relacionar com o cliente. E aí lembrando que eu não relacionei diretamente, porque essa relação direta entre dados a gente tem nas bases, ou seja, se a gente usa uma base relacional, eu não preciso necessariamente relacionar dentro do meu domínio de negócio, porque o cliente, no meu caso, ele está em outra agregação, porque o cliente, para mim, ele é um usuário da aplicação. Então, ele vai derivar do usuário, ou seja, o usuário vai ser, digamos, uma agregação, o cliente vai ser outra. Beleza? Então tá. Seguindo, a entidade, ela vai ser, digamos, identificada com base nas propriedades que a gente definir que são importantes para o negócio. Ou seja, aqui eu defini todas para ilustrar, mas eu poderia, por exemplo, definir que dentro dessa implementação, que o link está no código da implementação de referência, né, que se disseminou muito devido à simplificação do desenvolvimento de Value Objects, né, que é o padrão que está sendo usado agora para, digamos, o encapsulamento aí das entidades dos tipos primitivos e facilitando com isso a representação e a validação. E mais importante até, garante o isolamento dos seus objetos de negócio do mundo exterior. Então tá, aqui eu poderia definir só o ID e o código como propriedades que identificam o meu projeto. Eu não precisaria de todos, porque eu não estou trabalhando com uma classe que não tem contexto. Projeto tem contexto. E o contexto e o escopo desse contexto dela é a agregação projeto. Beleza? Então, vamos relembrar aqui, né? A entidade é aquilo que a gente persiste. Ela vai seguir os mesmos padrões utilizados para a construção dos meus Value Objects ou dos meus conceitos de negócio, como Project Code. Por quê? Uniformidade é o que dá escala para a gente. Com isso, eu sei o jeito de criar qualquer entidade que eu precisar. E em desenvolvimento ágil ou desenvolvimento com agilidade, clareza e transparência é o que vai realmente possibilitar que a gente faça mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, se você verificar aqui, eu estou usando também Factoring Methods. Por que eu estou usando Factoring Methods? Porque eles não separam completamente, apesar de garantir uma separação entre as classes de criação e a classe que está sendo criada propriamente dita. Ou seja, eu entro em projeto .from ou .create, eu posso chamar do jeito que eu quiser dentro da semântica do padrão Factoring Method, mas eu crio de acordo com a forma que eu desejar, mas eu poderia criar de outra maneira. Inclusive, eu poderia até usar outro padrão para implementar os meus Value Objects. Ok? Então tá, vamos lá. Aqui nessa entidade eu criei 3 Factoring Methods. Um base, onde é feita toda a validação, e mais 2
que usam esse factoring base, mas que eles, digamos, garantem um determinado caminho. Ou seja, eu criei aqui new request. Por quê? Se eu quero criar um novo projeto, eu sou usuário, então eu quero que esse projeto ele seja criado com algumas características. Por exemplo, a versão dele, aí entra um elemento novo. Eu não tenho versão nos meus VOs. Ou seja, se você for olhar aqui, ó, eu não tenho versão definida aqui. Porque o meu VO, ou seja, o meu objeto de negócio, o Velo Object direto, que não é entidade, ele não é armazenado diretamente, então ele não tem versão. Quem tem versão são as entidades, né? Ou seja, eu preciso saber, dentro daquele conjunto de conceitos identificados por um ID, qual é a versão atual dele. Por que eu preciso disso? Bom, a agregação não faz parte da aula de hoje, mas eu vou me adiantar um pouquinho só para explicar esse ponto específico. Então, vamos aqui. Eu também usei, né, o padrão agregação, ou melhor, o factoring method nas agregações para facilitar a criação dos meus objetos de negócio. Então tá aqui, ó. Se você observar, então, bom, eu vou explicar só esses dois aqui, né? Não deveria, mas como a gente, enfim, eu sempre falo mais do que devia, né? Vamos lá. A agregação, ela não é criada e depois alimentada. Ou ela consegue ser restaurada a partir de dados que existem, ou seja, a partir de uma entidade ou de um conjunto de entidades, o cluster. Lembre-se que a agregação é um cluster de entidades. Ou eu crio essa agregação a partir de uma coleção de conceitos, ou seja, aqui eu tenho um create from, e esse create from ele usa, né? Ele usa exatamente aquele factoring method que simplifica a criação de projeto. Ou seja, eu não preciso passar a versão, eu não preciso passar o estado do projeto, porque eu sei qual estado ele deve ser criado. Eu defini na minha regra de negócio, né? Que é exatamente aqui, ó. Aqui eu estou criando a primeira versão do projeto. Ele não vai ter ordem de serviço ainda, pois é um projeto novo, ele ainda não foi analisado, ele não foi trabalhado, ele não tem um dono, ele não tem e-mail de dono e ele entra no estado default, que é o estado para analisar. Ok? Então, dessa maneira, a gente garante um caminho e a gente reduz a duplicação de código. E a agregação, quando ela for restaurada, né, de acordo com o factoring method dela, create from ou reconstruct from, eu verifico se ele é válido ou não e se ele é novo. Porque se ele não for novo, não faz sentido eu registrar que um evento de novos dados ou um novo projeto precisa ser lançado, porque esse projeto já existe. Eu só vou persistir alguma coisa se eu operar nesse projeto, ou seja, se eu, por exemplo, atualizar os detalhes do projeto. Mas isso é uma história para a próxima aula, para a gente não complicar. Então vamos lá, recapitulação básica. Entidade são os objetos que são persistidos e eles têm um ID único, ou seja, eles são identificáveis e eles agregam VOs, um ou mais VOs, né? Ou seja, os conceitos de negócio. Eles são versionados, porque com essa versão a gente consegue, na camada de regras de negócio,
trabalhar as versões, ou seja, saber se o usuário da aplicação que está tentando atualizar o projeto está usando a versão mais nova ou se ele está operando numa versão antiga. Isso eu não posso deixar. Ou seja, eu já ganho um sistema de concorrência otimista, né? Então, ok? Deu para clarear a importância das entidades, como trabalhar com ela e quais as características dela? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo te ajude a trabalhar e a entender a importância das entidades e dentro de um contexto de domínio rico. E é importante que só tem regras de negócio dentro dessa camada. Conforme eu mostrei para vocês ali, o projeto, a gente vai explorar todos os componentes nessas aulas adicionais. Nas primeiras a gente falou do todo, a gente apresentou a solução, apresentou os padrões e agora a gente vai entrando um pouquinho em cada um. E eu espero que isso ajude a entender e vocês a quererem baixar, se inscrevam no workshop, baixem, estudem, explorem e vamos trabalhar esses conceitos e nos libertar das aplicações multicamadas simples. Ok? Tudo bem? Então, falou pessoal, até o próximo vídeo.